StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com meu amigo aqui, especial, Thiagão. E aí, Thiagão? Bate aqui, Thiagão. Fala comigo. Como é que é o seu chavão aí, Thiago? Tem o Fala Comigo, né? Fala comigo. Quando a gente vai despedir, fala tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Thiagão trouxe dois convidados aqui hoje especiais. Sensacional. Eu gosto muito quando o podcast, principalmente quando vem gestor, empreendedor, dono de imobiliária, a gente dilata mais a visão. Eu sempre, quando eu vou entrevistar incorporador, dono de construtora aqui, Thiago, ou dono de imobiliária, a gente se identifica mais porque a gente também tem imobiliária, sim. as mesmas dores, né? Aquela coisa toda. E para você que é nossos ouvintes aí, que é corretor de imóveis, eu acredito que você tem muito para poder aprender. Até para quem quer ter plano de carreira, quem quer um dia abrir sua imobiliária, você vai aprender todos os processos, né? É uma aula hoje de aula. processo. Acho que você que é corretor de imóveis, que está perdido aí, não sabe como fazer venda, né? Porque às vezes a gente cai no mercado assim, você não tem aquele apoio que você merece. Abre os ouvidos aí que vai vir muita coisa boa aí. Eu tenho certeza que duas pessoas aqui que tá aqui hoje, eu tô deixando um mistério aqui porque eu quero fazer um chabazinho aqui agora. Vamos abrir a caixa preta hoje. E eu que tem um baita resultado, mas eu queria pedir antes, segue a gente aqui, manda esse vídeo para quem precisa ouvir. E outra coisa, vai lá também no Instagram, também dá um like lá, segue a gente no Instagram. A gente só vai crescer aqui se você seguir. Então quem tá comigo aqui, Thiago? Vou deixar você dar a honra aí. Qual que é o apelido? Qual que é o nome de guerra deles no mercado? Um é conhecido como Poderoso Chefão, hein? Quem viu lá a saga sabe que é o Poderoso Chefão. É o Corleone e a Lipine, a corretora mais legal de São Paulo. Então, para quem... Do Brasil, hein? A Lipina, o chavão dela é bastante conhecido, a corretora mais legal. Seja bem-vindos. Seja bem-vindos, Jéssica e Bruno, né? Muito obrigado. Muito bom. Prazer estar aqui com vocês. A gente veio do lado do sofá, né, vendo vários vídeos. Hoje a gente está aqui para poder compartilhar um pouco do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento. É um prazer aí estar com vocês. Legal. Vou falar um pouquinho da trajetória dos dois. Vou falar da Jéssica primeiro aqui. A Jéssica tem 33 anos de idade, é formada em gestão empresarial pela Universidade USC, né? Que é uma universidade de Santa Catarina, São Caetano do Sul, pensei que era fora. Atua no mercado imobiliário desde junho de 2016, quando iniciou sua trajetória na Lopes. A Lopes é a escola de todo mundo, né? A Lopes ABC como corretora. Em janeiro de 2017, passou a integrar a equipe da Brasil Brokers. Também participei desse, acho que foi quase o mesmo ano, onde permaneceu até novembro desse mesmo ano. Retornou para a Lopes do ABC em dezembro de 2017, permanecendo até setembro de 2019, período que destacou como campeã de vendas. Você foi campeã da Brasil Brokers. Da Lopes ABC. Da Lopes, mas tem que ser uma boa corretora, né? Poxa. Para ser campeã da Lopes. Né? Bastante. Tem ideia. Na época tinha uns 400 colocados. Ser campeã de cima de 400. Trabalhou muito para chegar lá no top 3. Então, desde 2019, ela atua na Score Imóveis como corretora e representante de marketing e sócia. Ao longo de quase 9 anos de experiência na corretagem, já realizou a venda de mais de 600 unidades, acumulando VGV, o valor geral de vendas de mais de 190 milhões. Uma média de 6 vendas mensais. Será que a minha é boa, Thiago? Rapaz, os números falam por si, né? Olha o Brunão, olha a trajetória do Brunão. Brunão, conhecido como Corleone. Nasceu em 8 de outubro de 1988, formado em Química pela Fundação de Santo André. Isso é igual eu, Brunão. Meu curso também, eu tenho duas formações, não tem nada a ver com o mercado imobiliário. Possui uma trajetória profissional marcada pela versatilidade e liderança. Iniciou sua carreira na área industrial, também a minha carreira também foi na área industrial. Atuando por 3 anos na empresa, no Tecnoprint, como impressor flexográfico júnior, pleno e sênior. Posteriormente, trabalhou por 2 anos na Mapel, na função de técnico de desenvolvimento e técnico de laboratório, de controle de qualidade. Também atuou por 2 anos na área de processos químicos pela Clariante. Olha, você vê que o cara é bom de processo porque você falou, né? Você falou assim, o cara é bom de processo. Aí. Além disso, teve a experiência como professor no ensino médio, com aulas atribuídas para o primeiro ano e meio, é isso? Primeiro, segundo, terceiro ano, ensino médio. Então, desde 2015, ingressou no mercado imobiliário, iniciando como corretor da Lopes. Vocês conheceram na Lopes ou no... Na Lopes.
Eles casaram lá, eles falaram aqui no off. E em janeiro de 2017 passou a atuar no Brasil Brooklyn, onde permaneceu até novembro do mesmo ano e retornou depois de novo para Lopes. Então hoje ele é proprietário da Score Imóveis. Score Imóveis. Os dois são casados, né, Tiagão? Isso aí. Sim. Sejam bem-vindos. Obrigada. Sejam bem-vindos. Tenho certeza que esse podcast vai ser muito rico, porque casal, já é um desafio trabalhar com casal no mercado imobiliário. Sim. E vocês trabalham, vocês lidam muito bem sendo casado? Meu, a gente trabalha juntos desde que a gente se conheceu. E sempre deu super certo, graças a Deus. Olha que legal. Nesses 9 anos que a gente se conhece, a gente só ficou 15 dias sem se ver. Foi na pandemia, nos primeiros 15 dias que não podia sair de casa. Vocês não estavam A casados. gente não tava né? casado Não. ainda. Eu falo que eu tive uma experiência de trabalhar com a minha esposa. Assim, a gente dá super bem, sim. Mas minha esposa, ela é advogada, trabalhista. E hoje ela não faz nada, ela só faz muita coisa, na verdade. Ela só faz pra empresa. Você vai apanhar em casa. Eu vou apanhar em casa. Não tem corte não, hein? Não tem corte, não. Ela trabalha, graças a Deus trabalha muito, ajuda muito aqui. Mas eu lembro quando ela ficava no comercial comigo, não dava certo. É mesmo. Porque você imagina uma advogada sendo trabalhista, que conhece todos os processos, e ela trabalhou para grandes empresas, né? Mas é engraçado ver casal assim, porque é poucos que dão certo, né? E eu acho muito legal. Eu queria perguntar para vocês, como que foi essa história de vocês dois aí? Você tava me contando no off, né? E como é que aconteceu isso aí, de você conhecer a sua esposa e falar assim, cara, eu vou casar com ela, é isso? Como é que foi? Eu já estava no mercado imobiliário desde 2015, né? Então, trabalhei com o mercado imobiliário. No primeiro ano eu fui muito bem, fiz muita venda. E eu fui fazer um determinado produto, que foi um lançamento, foi um dos primeiros lançamentos. Meu, subi muita pasta, fiz todo o trabalho certinho. Falei, esse lançamento eu vou arrebentar. 42 pastas, é impossível não vender. Poxa. No dia do lançamento, a construtora mudou a comunicação de preço que ela tinha passado. Subiu R$500 por metro quadrado e aconteceu de eu não vender no dia do lançamento. Vendeu nenhuma das 42? Nenhuma das 40. No dia do lançamento desse produto, toda a House e a Imobiliária Lopes venderam 2 unidades na vez. Cara, o produto ficou na encalhado vez. por 4 anos. Mas o que aconteceu? A construtora mudou. Ela Estratégia, era né? 30-70 na entrada, 30%, ela colocou 35%. Subiu R$500 por metro quadrado, pelo volume de pasta. Mas era o primeiro produto da construtora em São Paulo. Que então ela isso. viu o número de pastas, Cresceu o olho, O cara quebrou esse cara. quebrou. Aí esse é o único produto que eu fiz e nunca consegui vender. Nossa, que frustração. Mas a melhor coisa que eu tirei do produto foi conhecer ela, né? Então foi a melhor comissão. Prêmio maravilhoso. No dia do lançamento, tava lá esperando, vi ela de longe, falei, caramba, eu gostei dessa menina, achei ela interessante e tal. Aí o coordenador do produto, amigo meu, pegou e falou, vou lá apresentar ela pra você. Ele começou a fazer meu merchan, né? Pô, o Corleone vendeu bem, não sei o que e tal, não sei o que, ela pode ensinar vocês. Ela me vira e fala, dá licença, eu vou comer um pastel e estava andando. Eu tava nervosa no dia, aconteceu 1 milhão de situações comigo. Deu fora nele, então. Eu tava andando. Fome, eu falei pra ele, olha, muito legal, mas dá licença, eu vou comer um pastel, daqui a pouco eu vou voltar. E eu acabei não voltando naquele dia, O mas pastel foi embora. fui embora. Foi embora. Mas a sementinha foi plantada Olha ali no isso. coraçãozinho do Corleone. Acabei vendo ela lá na rede social, falei, vou seguir ela aqui, mas também não vou falar nada. Fui comer um pastel. Aí passou um tempo, uma amiga em comum nossa falou, você devia conhecer minha amiga e tal, não sei o quê. Olha. Aí ela andava com uma menina lá que eu falei, eu não quero conhecer essa sua amiga não, eu não sabia que era ela. Aí chegou um dia lá, eu peguei e falei, quem que é essa sua amiga? Aí mandou a foto, era ela. Que isso? Poxa. Aí eu comecei a conversar com ela, comecei a desenvolver um assunto ali, e eu só fui ver ela por causa de um distrato. Eu fiz uma venda, e aí o cliente desistiu por causa do cunhado lá, eu fiquei muito bravo. Aí eu peguei e falei, onde você tá? Posso te ver? Tal. Ela tava panfletando no Carrefour de São Caetano lá. Caramba. Era umas 18 horas. Corretora Aí eu fui pra lá raiz, e né? encontrei ela. Raiz, é. Lá no... Ele te ajudou pra fletar lá? Ajudou nada. Não, eu só fui lá conversar, bater papo lá e tal. Foi Mas aí, atrapalhar, né? daí pra frente a gente começou a trabalhar junto. E eu peguei, ela não tinha vendido ainda, ela tava 4 meses na corretagem. Eu tava sem vender, mas eu sabia como fazer para vender. Então eu falei, quer trabalhar comigo? Eu vou te ensinar tudo que eu sei até aqui. A gente tem que correr muito pra você chegar no nível de conhecimento que eu tô, mas a gente pode trabalhar junto e em 2 a gente pode ir mais longe. Olha isso, que legal. E aí eu sou meio acelerado, falei, não, e a gente vai namorar e se vai casar, é meio malucão assim. Na falei, primeira conversa, né? Mentira, Imagina. na Foi, primeira? na primeira Você conversa. não assustou, não? Assustei, Assustei. Ele mas... tava apaixonado, Corleone. Foi. cara? Eu acho Ele que é é um por causa cara que ela assim, me deu fora. Eu falei, agora eu vou ficar com essa menina aí. Desafio agora. Você foi direto.
direto, né, mano? Não, eu fui direto. Lindão, muito bom a história de vocês. Eu queria entrar, Corleone e Jéssica, porque vocês têm uma visão hoje empresarial de gestão e vocês sofreram, padeceram no mercado imobiliário. Vocês viveram, como diz, né, comeu o pão que o diabo amassou do mercado, né? Sim. Cara, Esse tempo sem vender, panfletando. no começo é assim, imagina, trabalhava em indústria, trabalhava em laboratório, pô, bonitinho, faculdade e tudo mais. Eu entrei na corretagem porque eu estava dando aula, tinha saído da indústria e estava muito difícil aquela questão de emprego. 2014, o governo estava tendo crise e tal, e eu estava tendo uma dificuldade de me recolocar no mercado de trabalho da indústria química com um salário justo baseado no que eu tinha de currículo. E aí eu acabei virando professor, não gostei de ser professor. Pra complementar a renda. Para complementar a renda, mas eu não gostei. Eu gosto de ensinar, gosto de dar aula, mas professor do ensino médio, iniciante, ganhava muito pouco. Então surgiu lá um e-mail de uma empresa chamada Lopes. Vem até aqui fazer uma entrevista. Olha. Fui lá nos jardins lá fazer uma entrevista. Quando eu chego na porta só tinha carrão para todo lado. Eu falei, pessoal bem vestido. Que é isso? Aí né? eu entrei, falei, vou fazer essa entrevista, vamos ver o que é isso aqui, né? Aí eu lembrei daquela cena do filme Em Busca da Felicidade, do Will Smith, né? Sim, filmão. O que você Nessa faz época, e né, que como saiu, você né? faz pra ter isso aqui. Sentei com a assistente lá do gerente, perguntei pra ela quanto tempo um corretor ruim demora pra vender e qual é a comissão dele. Um corretor ruim demora para vender no máximo 3 meses. E a comissão, R$6.000. Eu falei, beleza, se eu demorar 3 meses para fazer uma venda, eu ganhei R$2.000 por mês. É o que o mercado estava querendo me oferecer, vou fazer o teste. Comecei. Olha. No outro dia, fui lá uma semana para Lopes, me ensinaram lá para fazer a oferta ativa e tal, ligar para as listas. E eu fui procurar um produto para trabalhar. Pedi uma direção para Deus para eu ir num produto legal. Falei, pessoas que podem me ensinar. Acabei parando lá em Diadema, num produto. Diadema. Nossa. Conheci uma coordenadora sensacional, que depois virou minha gerente, Soninha, sensacional. Ela é extraordinária, inclusive um dia trazer ela pro podcast é sensacional. Vai agregar O conteúdo e o muitíssimo. conhecimento Legal, que ela tem. boa. E ela me treinou, tudo que eu aprendi, assim, de mercado imobiliário, no início foi ela que me treinou, me ensinou e me capacitou. Muito bom. Só que a gente tá falando do mercado imobiliário 2015, não tinha essa cultura de Facebook, internet e tal, então beleza, você quer vender? Era raiz. Toma um folheto e vai pro farol. PAP, lambi-lambi. PAP, Faixa, lambi-lambi, não faixa, e era todo dia isso. Aí imagina, eu formado, tinha uma carreira na indústria, Estudei Quebrou pra isso, reputação. pro farol. Quebrando Só que preservação, é isso. reputação. Mas eu vi uma luz no seguinte, essa moça que me treinou, a Sônia, ela era mais nova do que eu. Tinha apartamento, tinha um baita de um carrão, ganhava bem, eu falei, vou conseguir também. E olhei no plantão algumas pessoas que se destacavam, 5 vendas por mês, o que eles fazem? Eu vou fazer igual. E aí eu comecei. E aí deu muito certo. Mas nesse lançamento, eu apostei todas as fichas e eu entendi que quando é um lançamento, a gente pode dar um tiro no escuro. É Tudo isso. bem, isso. mas a gente se adaptou. É. E ela já estava na corretagem também há um tempo, né? Pode contar aí o seu início. Eu comecei como corretora porque eu era CLT, trabalhava numa corretora de seguros. Tava fazendo faculdade na época. E eu perdi o meu emprego, eu fui demitida dessa corretora. E eu fiquei procurando emprego na área que eu estava estudando, estava no meu último ano de faculdade e eu não encontrava um emprego. Então eu fiquei 6 meses procurando e não encontrando. Na faculdade tinha uma menina que era minha amiga, que era corretora desde os 18 anos dela. A mãe dela é corretora há muitos anos. E ela falava com muito amor da corretagem. Só que eu nunca me vi vendendo nada. Sério? Porque pode parecer que não, mas eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. Eu falava muito bem, eu falava, desde que eu nasci falando, mas eu não conseguia me ver vendendo nada. E ela me incentivando, vai, se dá uma chance, porque o mercado é muito bom. E por coincidência, a Lopes também me mandou um e-mail. E eu não me cadastrei nisso, nem nada do tipo, mas chegou um e-mail para mim. E eu fui fazer a coletiva, saí de lá, super nervosa, ai amiga, me ajuda, liguei para ela me incentivou e eu comecei. Só que a Lopes é muito grande. E o sistema de ensino dela é muito diferente, porque ela já existe há muitos anos e é muito pulverizado, né? Muitos plantões e etc. Então, eu comecei... Não tinha ensino, né? Na verdade, eu não ensino, né? Eu vi o meu gerente na época pouquíssimas vezes. Ninguém ensinava nada. Nada. Então, eu fui para um plantão perto da minha casa.
E eu comecei a trabalhar, fazer o trabalho raiz de verdade. Então, eu ia de saltinho, de social pro farol, entregar cartinha nas casas, colar lambe-lambe, subir Pegar a em faixa. escada para pendurar faixa. Eu sempre fui muito trabalhadora, Uau. muito. Só que eu não tinha instrução, eu não tinha direção. Então, eu fiquei 4 meses trabalhando muito, só que eu não fazia venda, eu não tinha resultado, eu não tinha indicação, eu não aprendi a falar no telefone, nada. Aí eu conheci o meu beibinho, vulgo Corleone, e ele pegou realmente na minha mão. Ele falou, cara, você tem muito potencial. Vamos mudar de vida juntos? Eu tenho um plano. Por isso que eu assustei na época com a proposta, mas foi uma coisa tão impactante que eu falei, cara, realmente, esse cara sabe o que ele tá falando, sabe? Ele me passou esse plano com muita fé e com muita força, acreditando muito que o negócio ia dar certo. E mesmo ele sem resultado naquela época, eu acreditei. Porque ele falou com muita convicção que o negócio ia dar certo. E aí ele me ensinou tudo que eu sei. Na primeira semana, ela fez uma venda de 700 mil. Ela foi boa aluna. Ele pegou na minha mão, ele falou, cara, quer aprender? Eu vou te ensinar tudo. E foi, ó, um monte de informação ao Ela fez mesmo seu projeto tempo. piloto. Foi. Esse era o plano, Elone, desde o início. Eu quero entrar com vocês aqui, vamos fazer algumas coisas para tentar construir algo aqui juntos. Modelo de negócio. Você acredita hoje, pleno século XXI, 2025, que o plantão hoje é eficaz para um corretor ter performance, ter muito resultado, de ficar no plantão? Olha, eu uso esse exemplo às vezes para os meus corretores. Nós temos um escritório, nossos corretores fazem todos os atendimentos no nosso escritório. Eles vivem numa bolha. O plantão, eu considero que é a selva. O meu escritório, eles estão dentro de um lugar fechado, domesticado. Eles estão protegidos do mundo externo. Então, ali dentro, a gente tem uma cultura. Lá fora, é a selva. Quem tem mais força, quem é caçador, quem é predador, vai se sobressair em relação às demais pessoas. Não tem jeito. Porque o plantão tem muita gente, tem muita rotatividade. Eu não posso falar que o plantão não traz resultado, porque eu tive resultado no plantão. Só que eu tive que trabalhar 10, 15, 20 vezes mais. O corretor que vai para o plantão, faz a roleta e vai embora, esse corretor não vai ter resultado. O corretor que vai para o plantão, faz a roleta e fica vendo Netflix, esse corretor não vai ter resultado. E é o que eu mais vejo. O corretor que vai para o plantão, fica ali no plantão batendo papo, tomando café, esse cara não vai ter resultado. Porque o resultado, ele vai vir de processos repetitivos, constantes. Por quê? É igual a academia. Você vai lá, exercita o músculo, todo dia você vai fadigar o músculo e ele vai reconstruindo com uma inteligência maior para poder aguentar mais pressão, mais intensidade. É a mesma coisa no trabalho. Corretor, ligação, interações no WhatsApp, geração e prospecção de leads. No caso da nossa imobiliária, nós fornecemos todos os clientes. Então a gente tem todas as formas de captação, nosso corretor recebe o lead dele pelo CRM. Ele não precisa fazer esse trabalho de captação. Porém, no plantão, o corretor que não faz captação, ele não vai vender. Porque ele precisa ter um volume suficiente para poder ter uma conversão. Não tem jeito. O Jean lá, o cara não vende, né? Não tem como. Ele sofre venda. Ele vai sofrer uma venda. A lei de Pareto, eu acredito muito nela no mercado imobiliário. Principalmente que é 80-20, assim. Sim. Os 20% das incorporadoras, os 20% da imobiliária, de todo o canal de venda e aquisição que vai fazer o resultado de tudo. Os 80%, eu acho que é a massa e o efeito manada que às vezes não tem, né, Thiago? Pegando uma carona que você está falando, eu tô lendo um livro que chama Hábitos Atômicos. E ele fala muito de processo, sabe? Não do a gente pensar na meta, na venda em si, mas em pensar no que leva a acontecer a venda. E a gente fala muito disso, né? Que é o hábito. Eu acho que o que você faz ali com ele é exatamente isso, né? Você protege ali o pessoal e de uma maneira que eles tenham resultado, né? Sim. Que eles tenham resultado, porque a gente vive de business, né? A gente não vive de fotossíntese, né? A gente precisa de dinheiro, né? Então a gente precisa realmente da grana. Então o que você faz? Exatamente isso, é o processo, né? Então assim, é muito legal esse livro. Eu não sei se você já leu, eu recomendo. É um livro muito, muito legal mesmo. E ele fala muito de processo. É o que você faz lá hoje. Você tem bastante... Eu não tô dentro dessa operação, mas eu olho de longe, né? Mas que eu vejo. Por que eu tô te perguntando isso, cara? Porque os 20% tem resultado, principalmente nos plantões,
Eu sempre falo que na consultora sempre é 5, 6 pessoas que destacam. Você pode ver. Exatamente. Não tem mais do que isso. É verdade. É 5, 6 pessoas que destacam e o resto, às vezes tem 3, 4 meses sem vender. Mas e aí, é normal, né? O pessoal E é acha que isso normal. é normal. E é normal. Pra mim não é, aí sabe? é onde Não é entra- normal pra gente, mas pro mercado é normal. Mas aí eu quero te perguntar, o que a gente pode fazer, e o corretor, para dilatar a visão? Porque quando a gente contra fatos não é argumento. Você falou que ela estava quantos meses sem vender? 4 meses. 4 meses. A mesma coisa eu tô falando aqui da realidade. E aí você pegou ela, na mesma semana você bombardeou ela de coisas, fez um projeto com ela, ela começou a vender. O que você viu que destacou, assim, Ele que começou fez, imobiliária, né? que mudou? Foi. Começou ali, É assim, ó. realmente. Eu percebi que ela era extremamente comunicativa, simpática, porém, ela não conseguia se posicionar como uma autoridade. Porque ela era nova e ela enxergava o quê? Como eu sou nova, não tenho conhecimento suficiente, não sou uma autoridade. As pessoas não vão me respeitar. Não por vão me aquilo. respeitar por isso. E ela também, por mais que ela panfletasse, por mais que ela ligasse, ela não fazia um volume suficiente para ela conseguir gerar uma quantidade de interações que se converta numa venda. Então, nós criamos uma estratégia. No que ela é boa? Ela é boa em comunicação, ela fala bem. Então ela não vai pro farol, ela vai fazer ligação. É isso. Porque ela é boa em comunicação. Só que nossa base de leads da época era fria. Eu puxava o CEP da região e ligava pro CEP da região. Marxista. Então isso. ela precisava ter o quê? Ela precisava ter uma quantidade de ligações suficiente, mas não adianta você ligar pro cliente, o cara não tem interesse e você ficar ali tentando convencer esse cara. Então, oi, boa tarde, eu tô com imóvel em tal região, você tem interesse? Você tem interesse? Porque era um lead frio. O que falou que tem interesse, eu demando energia. O que não tem interesse, ok, obrigado e próximo. Então ela teve que fazer naquela semana, ela tinha lá o nosso número PABX e tal, era 300, 400 ligações por dia. Proibida de conversar, porque a bichinha gostava de bater um papo. Proibida de conversar. Proibida de desfocar. Tinha que ter o foco do que ela vai fazer. Então ela tinha um compromisso, ela tinha uma meta e ela tinha que me entregar isso no final do dia. Eu não era o gerente dela, mas era o que ela precisava fazer para ter o resultado. E aí, você é namorado, hein, Tiagão? Se não fosse namorado então, hein? Cara, esse homem ele fez um planejamento, ele viu no futuro já, né? A visão dele de futuro Não, e mesmo. assim, minha visão era a seguinte, quando a gente é da Lopes, né, o nosso maior objetivo é ser o gerente, né? Pô, você ter a bancada ali, a plaquinha de gerente, era o meu sonho ali. Queria ser o gerente. Então eu falei pra ela, preciso treinar você para que eu possa ter você como modelo e eu poder replicar isso para outras pessoas. Então tudo que eu fazia que dava certo com ela e comigo, eu escrevia. E eu fazia um treinamento. Você criava um racional Criava um ali. racional, um processo, entendia o que estava fazendo, colocava um nome para aquela técnica. Então eu fui fazendo isso e fui aperfeiçoando conforme vai mudando o mercado, o cliente vai mudando, eu vou aperfeiçoando. E isso é a mesma coisa que eu faço hoje. Eu contrato um corretor do zero. Eu trabalhei no maior RH da América Latina, que é a Lopes. A Lopes é uma empresa de RH, contratação constante. Então, contratação não é o problema. Só que o problema é quem eu contrato. Então, eu parei para analisar o seguinte. Preciso contratar pessoas e entender do perfil dessas pessoas. Eu sou muito enérgico, eu cobro pesado, tenho uma gestão meio forte. Muito década de 80, né? Bem cobrança. Mas, às vezes, eu não consigo lidar com o seu perfil por causa que eu sou um perfil mais enérgico e você é um perfil mais calmo. Então, eu fui ver neurolinguística, eu fui ver o comportamento do ser humano. Entender como que eu poderia aplicar isso na minha contratação para eu ser mais assertivo. Você aplica alguma ferramenta de DISC? Eu tenho... Vocês já devem ter visto. Existem 4 personalidades, eles chamam lá de golfinho, águia, tubarão e lobo. Sim. Eu uso isso, vai fazer 6 anos. Cara, é incrível como funciona. Eu fiz isso aí no processo de coach. Tem gente que é o gato, lobo, é gato, tubarão. Né? O golfinho é gato. É gato, tubarão, O meu lobo, perfil é tubarão. Executador. O perfil dela é tubarão e lobo. Executador. Eu tenho o corretor que é só lobo e golfinho, que é o golfinho ou gato, que é o mais sentimental. Então, quando eu estou entrevistando aquela pessoa para fazer a coletiva, eu já identifico o perfil. Para contratar aquela pessoa, eu consigo fazer o quê? Fazer uma leitura do que vai ser atrativo para ela ficar. E também fazer a leitura de como eu posso me comportar e fazer ela se desenvolver mediante ao comportamento dela. Essa leitura de gestão, de decifrar e potencializar o perfil da pessoa naquilo que ela é boa, né? Potencializar naquilo que realmente vai fazer diferença nela. Sim. O gestor tem que ter, né? Com certeza. É o que eu falo. O meu perfil é o executador. Eu quero fazer até dar certo. O perfil lobo é o analítico, extremamente analítico. Ele é o oposto de mim.
Então, para eu conseguir lidar com esse perfil, eu tenho que entender que aquilo ali não é uma pirraça, uma birra, ou que a pessoa tem dificuldade de aprender, mas que ela é o modo operante dela. Então, eu tenho que me adaptar ao perfil dela. Se eu pegar e cobrar ela com força, ela trava. Entendi. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar uma metodologia, uma analogia, desenhar para que aquela pessoa consiga entender. E também ter a percepção do seguinte: esse perfil, ele precisa saber começo, meio e fim do que ele vai fazer. O meu perfil, o que tem que fazer? Vai nessa direção, depois a gente vê. Eu vou nessa direção, depois a gente vê. Esse perfil, ele vai nessa direção, mas por quê? Como que eu vou fazer? Então, para eu não ter o atrito, eu preciso começar a melhorar a minha gestão em relação a isso. Com isso, a gente conseguiu desenvolver melhor os corretores, desenvolver melhor as pessoas, porque eu consigo passar uma atividade, faço uma gestão coletiva, mas uma gestão individual. Uma comunicação coletiva, mas uma comunicação individual. Faz a e diferença. Eu vou desenvolvendo o perfil da pessoa mediante ao que ela pode entregar. Então, esse perfil, por exemplo, é um perfil muito de fácil absorção de conhecimento, tecnologia, essas coisas, muito fácil. O meu perfil é um perfil mais inconstante na questão do seguinte: não tá fazendo, o que tem que fazer dar certo? É isso aqui, daqui a pouco quer fazer aquilo ali, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, centralizar demais. Então, peraí, eu entendi o meu próprio perfil. Não posso ser centralizador, porque se eu for centralizador, a minha empresa não cresce. Como que ela vai crescer se eu tenho que fazer tudo? É isso. Então, vou delegar. E aí isso melhora muito a nossa gestão. Corleone e Jéssica, eu percebo assim, vocês, quem vive o mercado e quem respira o mercado, não tem como não dar errado, né, Thiago? Não. E passar por todos os... Essa questão do deserto. Não no deserto, eu falo assim, de passar por todos os momentos, assim, porque eu acho que quem tem mais de 10 décadas de mercado aí, já passou por troca de governo, sim, economia cíclica, que vai oscilando, né? Às vezes a falta de resultado também já gera muita resiliência. E eu queria te perguntar para vocês dois, assim, qual que foi o maior desafio de vocês, que vocês viram, como gestor, como empreendedor, que vocês romperam, assim, quando vocês viram, falaram, cara, a gente rompeu isso aqui. A gente agora sabe o que é o negócio, assim. Qual que foi o maior desafio de abrir a imobiliária? Eu juro pra você que eu ia fazer essa pergunta pra você. Cara, abrir imobiliária não foi um desafio tão grande. Mas o maior desafio... Porque o desafio... Abrir imobiliária a gente abriu, a gente vendia bem, a gente aprendeu que já depois tava que no processo, a gente né? tava no processo, mas aí aconteceu o quê? Ela fazia uma média de 8, 10 vendas por mês. Eu fazia a média de 5 a 8 vendas por mês. Abrimos a imobiliária, a gente caiu para 4 vendas por mês. Por quê? Tudo que a nossa imobiliária fazia por nós tínhamos que fazer. Entendi. Então, quando você abre a imobiliária, você assume muitas responsabilidades. Então, é o sonho de Você todo mundo. desfoca, Quero né, ter do a minha cliente. imobiliária. Só que o marketing é você, o jurídico é você, o financeiro é você, até você ter todo o processo. Você não vira um empresário da noite pro dia, você vira um corretor com CNPJ. Isso aí. Aí você vai se tornando um empresário no processo. Só que a nossa parte, acho que assim, a coisa mais complexa que a gente fez foi tirar todo o nosso time de corretor que já era do mercado e começar um time novo do zero há 2 anos e meio atrás de corretores que nunca foram do mercado. Eu acredito que E isso aí. hoje a gente vê esses corretores entregando num ano para nós um VGV de 100 milhões. Então, assim, isso foi um negócio extraordinário. E a gente viu que a gente rompeu ao momento do seguinte: a gente conquistou vários apartamentos, a gente já viajou para vários países, foi muito legal. Pô, a gente vive bem. Só que a gente vê os nossos corretores com os imóveis dele. Eu tenho corretor, quase todos os meus corretores têm o próprio apartamento já. Comprar carro. Assim, eu tinha corretor que não tinha nem habilitação, tirar a habilitação. Você vê que o corretor está se desenvolvendo, o corretor formando ali uma renda, o corretor pensando, pô, vai lançar um produto X, eu vou investir naquele produto. Inclusive, você prometeu que vai tirar sua comissão lá para minha corretora comprar o dela, hein? Meu corretor tá gravado. O meu corretor hoje, o Afonso, Palavra de homem. sabe o Afonso? Tá comprando apartamento hoje aí, ó. Afonso, entendi. 19, 20 anos. 19 anos. Então, eu É acredito lindo que de ver, assim... não é? Nossa, é sensacional isso. Teve, pô, a primeira vez que eu olhei 100 mil caindo na minha conta, eu falei, pô, legal. Primeiro imóvel dela? É o primeiro É, imóvel é o dela. primeiro imóvel. Primeira vez que eu vi 100 mil caindo na minha conta, eu olhei e falei, meu, que legal, ganhamos 100 mil. Nossa, olha o que a gente conseguiu fazer. Só que não é a mesma coisa que você conseguir desenvolver uma pessoa para ganhar isso. Sim. É uma emoção muito grande. Diferente demais. E você, Eu creio também nisso. por exemplo, a gente tem uma corretora que ela tem 18 anos e ela comprou o apartamento dela. Só que ela mora numa invasão hoje. O apartamento dela vai entregar daqui 2 meses. E isso que é o diferencial.
não mora com a mãe, porque a mãe era usuária de droga, o pai teve problema, tal, morava com a irmã e assim, ela comprou o apartamento dela. Mas eu também tenho um senhor lá, tem 51 anos, ele divorciado, tinha perdido tudo e ele também comprou o apartamento dele, recomeçou a vida dele. Tá tendo dignidade. Cenários, assim, então são dois perfis totalmente distintos de pessoas, mas eles estão conseguindo realizar e conquistar. Mas o propósito é o mesmo, né? Sim. Então, assim, quando você tem o mesmo propósito, você vê que... Foi o caso de vocês dois, né? É. Eu acho que o propósito de vocês dois... Se assustou, né? Claro, né? Sim, mas eu E aí entendi. chegou em casa, você contou pra sua mãe, falou, mãe, Não, porque... encontrei um rapaz aqui... Contei depois Doido. só, falei, não, No maluco. começo, ela pode falar muito bem, assim, os nossos pais não gostavam da nossa profissão. Vai arrumar um emprego. Ah, lá em casa, Também. até hoje, pessoas, tipo assim... Essa é a eu teve maior dificuldade 22 da anos, contratação. É, O acredito. cabo de guerra. Sim. Vai arrumar um emprego. Aí a pessoa fica dividida, porque a pessoa mais importante da vida dela, que é o pai, a mãe, o namorado, o esposo, a esposa, contra nós falando, a gente vai mudar a sua vida. E a pessoa do outro lado, arruma um emprego. Nada, isso é conversa E aí fiada. vira aquela questão de que você tem que conseguir puxar nesse cabo de guerra para poder Acho que manter o o maior time. desafio, às vezes, de quem tá iniciando é isso, sabia? Com É certeza. a família. Tipo assim, chega em casa, não sei se aconteceu isso com vocês, né? Lá em casa foi diferente. Eu lembro, meu pai era vivo ainda, né? Eu lembro, e ele falou assim, vai, você não tem nenhum passarinho pra cuidar. Eu falei assim, pô, verdade. Você vai que se der, aí eu não pensei, se der errado eu volto pra gráfica, alguma coisa assim. Olha isso. Cara, que doido, né? Corleone, Jéssica e Thiago, o que você falou aí, cara, você foi bem profundo, porque as pessoas não têm ideia de o que é ser um gestor, do que é ser um empreendedor. Às vezes quem é corretor e começa a ter resultado, porque existe uma questão de ego, de vaidade, o cara começa a ter resultado, o cara fala, não, eu sou o cara. Aí o cara vai abrir, ele é aí que ele se lasca mesmo, igual vocês começou na jornada aí. Apanhei igual um cachorro. É. Tive vontade de fechar a imobiliária muitas Sim, vezes. e aí existe uma questão que eu acredito assim que todo empreendedor tem, que é uma visão. Quando você tem uma visão, pode ser o que for, mas você vai conquistar essa visão. Nada te para. Nada te para, não é, mano? É a visão. É A gente quer chegar em algum lugar, a gente tem um propósito para seguir. E é isso que faz. É e a assim, missão, né, cara? desde o começo, a gente sempre chegou cedo e saiu tarde. Bate às vezes meia-noite, a gente tá no E escritório. eu queria entrar nisso com vocês, cara. Porque vou te perguntar pra vocês dois. O corretor hoje, igual vocês vendiam, você vendia 8 unidades por mês, ele vendia 8. Se vocês fossem como corretor, vocês ganhavam muito mais dinheiro do que ser dono de uma empresa no começo. Porque depois chega um momento que a empresa chega a um patamar que aí a roda gira e já fica confortável. A gente sabe disso. Mas às vezes, se a gente for fazer conta, não é muito melhor ser corretor? Vou dar um exemplo. E aí, Thiago? A gente abriu a imobiliária no nosso primeiro ano. Eu tive que nivelar, porque ela é corretora da imobiliária, porque eu precisava de um modelo para todo mundo entrar e se espelhar nesse modelo. E ela é a pessoa mais cobrada. Essa menina não largou de mim, não vai largar mais, porque eu cobrava ela pesado, porque ela tinha que ser o exemplo de modelo para os corretores que iam chegar. Mas imagina assim, abrir a imobiliária, a comissão que a construtora paga é X, ela ganha X. Não, ela vai ganhar igual os corretores. Para fazer caixa para a imobiliária. Durante 2 anos eu não tirei R$1 da imobiliária. A gente, 2 anos. 2 anos. Porque assim, eu tomei uma trabalhista, fali. Eu tinha que ter essa visão. Então, eu nunca tirava dinheiro da imobiliária. Durante 2 anos era guardando o dinheiro até começar a fazer o prolabore e tirar lucro. Então, a gente tinha que fazer o trabalho com as vendas dela, viver com as vendas que ela fazia. Então, ela tinha que ter um volume alto, porque ela ganhava igual os corretores. E eu com a minha gestão. No começo eu era o gerente, depois eu subi outros gerentes. Mas é um desafio muito grande porque é o seguinte, você trabalha e fala, não tô vendo o quê? Resultado, dinheiro, eu preciso ver, porque você está investindo. Eu não conheço ninguém que vê resultado rápido. Você não tem como. Principalmente no começo, que a gente estava acostumado a ganhar X por mês. De repente, caiu drasticamente, porque ele parou de vender como corretor. E aí a gente teve que fazer o quê? Trabalhar muito o nosso emocional e olhar sempre na direção do nosso objetivo, pra gente não voltar atrás no nosso plano. Porque é muito fácil desistir nesse começo, né? Muito E fácil. eu agradeço muito a ela por isso. Porque muitas vezes eu ficava bravo, falava, eu sou mais assim, Bonitinho, meu, né? quer saber? Os dois são muito Quer saber? bonitinhos, Não quero mais saber de imobiliária nenhuma, não. Vamos voltar a ser corretor. Ela, não, a gente tem um propósito, a gente tem que continuar e tal. Aí ela colocava na reta, ela, você não falou que você queria abrir imobiliária, agora tem que continuar. Eu falava, tá bom, vamos continuar. Então, Porque a gente entendeu o porque seguinte, tem se a gente horas que é tiver um difícil. plano B, o nosso plano A não vai funcionar. É isso. Então, o nosso plano B
é da certa imobiliária. O plano C é da certa imobiliária. Não tem outro plano. Não existe. Não existe outro Não plano. existe. Concordo plano. plenamente. Cara, qual que é o método que você acredita hoje que tá fazendo bastante resultado para você? Eu queria que você abrisse a caixa preta, como diz o Thiagão aí. De você levar um cara a desenvolver e o cara ter resultado. Do zero, né? Você pergunta Zero. do zero. Porque a gente tava falando aqui no off, né? Que a gente não gosta de contratar gente do mercado. E de fato, isso é uma realidade hoje para muita gente. Sim. Eu acho que isso aí é uma coisa que tá virando uma máxima no mercado. Tem coisas que vai virando máxima. Sim. Por quê, cara? E por que... Qual que são os ônus e os bônus nisso aí tudo? E quanto tempo você acredita que você pegou ele do zero para desenvolver ele? Vamos lá. A minha primeira coordenadora me ensinou uma coisa, Sônia. Se você tem raiz, você tem como crescer. Primeira coisa, eu entendi. Se eu era da Lopes, qual camisa eu visto? Da Lopes. Se eu sou da construtora A, eu sou da construtora A. Então, por isso que eu abri a imobiliária, porque eu não queria ter que vestir 50 camisas. Como imobiliária, eu visto a minha camisa, mas eu posso vender vários produtos sem ser desleal com ninguém. Primeiro ponto. Então, o corretor, para mim, ele tem que ter o foco, porque o cachorro de 2 donos morre de fome. Se ele tiver 10 crachá, ele vai morrer de fome. Por mais que ele... Tem o cara que deu certo, tá? Mas você não é esse cara. Minha mãe sempre falou que eu não sou todo mundo, você não é esse cara. Concordo Você não... também. Pode ser que você não vai dar certo. Porque ele consegue ter o foco e vender muito. O propósito dele é muito forte. O seu não é, você vai se distrair. Você vai se deslumbrar. Mas ter raiz também é na questão da atividade que você faz. O corretor chegou na sua imobiliária, na house, em qualquer lugar, sempre que ele começou, a primeira coisa que ele fez foi panfletar. E panfletar trouxe a primeira venda dele. Ele vai associar sempre que ou aquele produto é bom para vender, ou aquela região é boa para vender, ou panfletar é o que ele tem que fazer para vender. Sempre que ele tiver numa fase ruim, ele vai querer voltar para aquele ponto inicial dele. Ele vai voltar para correr atrás. É igual todo mundo. Você tá casado, você separou, volta pra mãe. É o seu porto seguro. O cara ele vai voltar para aquele produto, para aquela região, para aquela empresa. Então eu preciso modelar a mente do meu corretor para ele para ele entender que o que trouxe o resultado para ele foi a rotina que ele seguiu. Então a gente chega com um corretor novo, ele é autônomo, mas eu apresento para ele uma rotina. Olha, tem essa rotina. Você tem que chegar aqui na imobiliária, meu corretor tem que fazer 200 ligações por dia. Por quê? O WhatsApp, toda hora que você faz um volume muito alto de interações, ele faz o quê? Bloqueia. Então o meu corretor ele faz 200 ligações por dia no mínimo. Tem que fazer 200 ligações por dia. Tudo anotadinho. Ele tem que gerar, dessas 200 ligações vai gerar um número X de interações. Ele vai interagir com essas pessoas no WhatsApp. Ele também vai mandar a gente tem mensagens padrão, que a gente fala, que são scripts de conscientização de produto, que chama a atenção do cliente. Projeto, localização, Valor. condição. É isso, condição de pagamento. É isso que chama atenção. No final das contas, o que o cliente compra? Condição de pagamento. Então ele tem que mandar uma propostinha com fluxo do produto que a gente está focado na região específica. Quando eu esse processo na cabeça do corretor, aquilo vira a raiz dele, vira a base dele. E se ele seguir aquilo no começo, ele vai ter o cliente que vai responder ele. Eu vou auxiliar ele no processo da venda, porque ele não sabe fazer o atendimento ainda. Treinamento, 2, 3 vezes por semana, de como ele tem que melhorar na ligação, qual é o tipo de comunicação, a postura que ele tem que fazer. Treinamento, de como a gente trabalha muito focado no Minha Casa Minha Vida. Qual que é o processo do Minha Casa Minha Vida? Aprovação do crédito, o que é evolução de obras, todo o processo ele vai ser treinado. Como esse corretor tem que se portar com a documentação do cliente. Checklist, como ele tem que mandar essa documentação, porque são detalhes que às vezes a gente não presta atenção, mas, por exemplo, eu como gestor, eu odeio o corretor que me manda, desculpa a palavra, toda cagada a documentação do cliente, por foto, tudo torto e tal. O corretor tem que... demais o cliente, ele né? tem que... Não, pensa comigo. E compromete eu também vou a mandar operação. isso para um né? analista de crédito. O analista de crédito não está num dia bom, aconteceu uma situação negativa com ele. Ele recebe a documentação, não tá cagada, sabe o que ele faz? Deixa de lado. Ele é um ser humano. Recusa, né? Tipo... Quanto melhor eu aplicar o meu trabalho, mais resultado eu vou ter. Ah, mas o outro cara não fez assim. Mas, mais uma vez, você não é o outro cara. Se você fizer o seu trabalho muito bem feito, você vai ter a consideração do parceiro, da construtora, do pessoal do crédito. Eles sempre vão olhar e falar, pô, esses caras nunca me trouxeram problema, então a gente vai lutar pela venda deles também. Então é sempre essa questão, posicionamento, como o corretor se veste,
Eu não posso exigir que o corretor tenha uma vestimenta no começo. Quando eu comecei na Lopes, tem que ter terno e gravata, não tem jeito. Tem que investir, pegar dinheiro emprestado. Mas o meu corretor, no começo, ele vai se vestir normal, tranquilo. Né? Uma coisa que falam muito, mercado popular, se você se vestir muito bem, o cliente se assusta. Negativo. É mentira isso. O cliente, ele vai se sentir bem. Imagina, ele desce e vê uma pessoa alinhada, cabelo bem cortado, um terno, uma roupa bonita, ou pelo menos um blazer, uma camiseta, legal. O cliente, ele se sente bem, você passa uma autoridade, ele já olha diferente para você. Ele enxerga você de uma forma diferente. Então, tudo isso traz o resultado. E aí eu consigo fazer com que o corretor, no começo, ele entenda essa metodologia. Como a nossa imobiliária, todo corretor tem, eles têm um procedimento de atendimento. Então tem uma forma, ele tem que chegar, ele vai recepcionar o cliente. Tem o lugar certo para ele sentar o cliente sempre virado para a parede, para que ele não tenha que ver o que está acontecendo ao redor. As distrações, ele não pode se distrair. O único foco dele tem que ser o corretor. Então ele sempre senta virado para a parede. No plantão, sempre nunca virado para a rua, se é de vidro. Sempre virado para um lugar que ele vai ter que olhar para você. Sentei o cliente. Café, água, a cada 15, 20 minutos. Quer um café? Quer uma água? Atenção. Mostrar para o cliente que você tem autoridade. Você ter um processo definido. Porque se eu tenho um processo definido, cada dia que eu sigo esse processo, eu vou melhorar. Uma ficha de perfil, entendendo que, a partir das perguntas que eu faço para o cliente, não de forma robótica, mas com aquelas perguntas que eu fiz para o cliente, eu consigo entender em que fase esse cliente está da pesquisa dele. E automaticamente eu consigo qualificar esse cliente. Então ele é um cliente que ele está na fase do desejo ainda, ele quer uma coisa que ele não pode comprar, ou ele é um cliente que já desistiu da compra, mas ele veio pela insistência do corretor. Então esse cliente ele só precisa do quê? De uma motivação e ser colocado dentro dele um novo pensamento. Eu queria te perguntar para vocês dois, eu creio assim, tipo de compartimento assim, porque quando o cara vem com calça branca, e o cara nunca vendeu, não adianta você ensinar tudo para ele, encher o cara de informação que ele não vai assimilar e ele não vai conseguir desenvolver. Então, eu tenho 3, 4 fases aqui. Isso. A primeira fase é falar, gerar ele, fazer esse cara, como é que fala? É a primeira palavra que a gente usa aqui. O cara tem que fazer o encantamento, primeiro processo do encantamento. Se ele levar para visita, aí se ela aprovou na visita, a gente já começa as outras fases com ele. Exato. Você acredita nisso também? Acredito nisso também. Ou você vai mandando tudo uma vez? Como é que funciona tudo? O corretor, quando ele começa, primeiro passo, ensinar ele a ou colher documentação online ou pegar agendamento de visita. A gente foca nessas 2 vertentes. Aí, agendamento de visita ou documentação online. Se o cliente vai comprar um SFH, a gente vai trabalhar na visita. Se o cliente vai comprar um Minha Casa Minha Vida, dá para fazer a venda online. Então, ele vai fazer essas 2 etapas. Enquanto ele não ficar bom nessas 2 etapas e não atingir uma recorrência nisso, a gente não vai passar para o próximo passo, que é ele fazer o atendimento sozinho. Então, os nossos gerentes e coordenadores... Tá abrindo a caixa preta, tá entregando tudo aqui, Thiagão. Eles vão acompanhar... Você viu aí, mano? O cara é humilde, hein, Thiago? Tem gente que esconde, sabia, mano? Treinamento duro, jogo fácil. Não tem problema. Não tem problema, né, mano? Tranquilo. Nasceu para transbordar, né? Eu acho que assim, se a gente divide o conhecimento, o nosso mercado fica fortalecido. E eu creio muito nisso. Né? E você é um cara que tem um coração bom, dá pra ver, cara. Você falou aqui que é cristão. Todos os cristãos, cara, eles querem abençoar, cara. Eu vejo isso. O cara tem transbordo, né? Quer transbordar. E a gente vê isso, né? São pessoas de verdade, né? A gente vê, tá na internet aí, tem um monte de cara aí de historinha e fala muita coisa. E aqui o Jefferson traz pessoas de verdade mesmo, que tem onde mostrar, né? Já tiveram suas performances, são pessoas que têm a mesma ansiedade que você tem, corretor. É isso. E mostra que o trabalho duro, lógico, né? Com direcionamento você vai conseguir ter um resultado. Essa é a prova desse casal maravilhoso que está com a gente. Vamos deixar dar continuidade, que eu acho que os corretores estão tomando nota aí, cara. Tem gente tomando nota. Pode então, falar, Lindão. O nosso gerente, o coordenador, ele acompanha o processo com o corretor até o corretor começar a ver sequencialmente como ele faz aquilo. Sim. Então, como ele faz as perguntas, eu chamo de perguntas que não podem faltar. São perguntas-chaves. Perguntas-chaves para poder identificar o perfil, mas a gente não faz isso de forma robótica, mas de forma deixando o cliente falar. E isso como se fosse um podcast, mas o cliente mano, isso é um desafio, né? Porque a gente fala para não ser robótico, mas às vezes o cara manda copia e cola ali. Exato. Tipo, seu nome. Tipo e aí, médico, aí né? Tem que ter uma operação de quê? De liderança assistida. Tem que ir lá ver, cara, deixa eu ver seu WhatsApp aí. É ou não é? Tem que ser igual o filho, não é? Na nossa imobiliária, todos os WhatsApps ficam abertos
no computador do gerente. É o Omnichannel? A De gente canal de mantém gerenciamento. Todos eles abertos. Então eu acompanho todos os atendimentos, principalmente no começo. A gente não vai intervir nos atendimentos, mas a gente vai dar aquela Só pra dica, gestão. mas vai acompanhar. Direcionamento, né? Direcionamento. E aí isso é o Fala mais... aquilo. É o que funciona. Porque depois que o corretor começa a andar sozinho, tem um corretor, o Henry lá, ele tá fazendo 8 vendas por mês, 9. Entendeu? Ele já pode ser um dos modelos, o Lisboa. Esse é o Ronaldinho. Ronaldinho, esses 2 meninos estão voando. Mas assim, eles entenderam o processo, eles já estão muito bom. Carinha de criança, Mas você vai lá e faz novinho, dos meus corretores, É verdade. todos os meus corretores já venderam. Aí você falou de 80 a 20. Da minha imobiliária, todo mundo vendeu. Então, Tem os que fazem 8 vendas, tem os que fazem 1, mas todo mês cara, vende. isso que é sensacional. Agora eu quero entrar nisso. Você tá apto agora nisso aí, mano. Porque isso aqui é uma polêmica das polêmicas. E talvez algumas pessoas até vai comentar aqui. Por que eu falei isso, cara? Porque eu tenho visto imobiliárias boutique, que é imobiliária assim de 4 corretores, 5 corretores, com VGV de construtora incorporadora, que tem 600 corretores. Sabia disso? Sim. Eu conheço um cara que vende, sabe quantos por ano, com 5 pessoas? 800 milhões, Então. 900 milhões por ano. E aí tem consultora pequenininha que não vende isso. Que não chega um... Não lança isso. Não lança isso. lança. Mas aí entra um Né? ponto, né? Aí, por quê? Tem que gostar de vender, né? Porque assim, o processo eu posso ensinar. Meu corretor aprende o processo. Mas ainda nem todos destravaram o gostar de vender. Eu trabalhava como corretor. O meu máximo de vendas no ano, vendia médio alto padrão, tinha sido 24 vendas. Eu achava que eu era o cara. A gente achava que a gente era bom. A gente na Brasil Brokers, ela fez 72 vendas, a gente achava que era muito bom. Só em menos de um ano. Só que a gente foi fazer o plantão na Plano e Plano. A gente conheceu 2 caras do mercado imobiliário lá, que é o Rocha e o Donato. Fala dos caras. Eu conheci, eu já ouvi falar dele. A gente ouviu falar que no lançamento o Donato tinha feito 60 vendas. A gente falou, Eu nunca tinha Meu visto Deus um número do desse. céu. Mas eu não precisei ir lá, não. Quem ouve isso fala, é mentira. gente... Não, não a gente fez. Falou, meu, se Tá. tem uma Tava pessoa lá que dividindo plantão, fez, né? Do seu lado, Sei lá. lá. Aí eu olhei e falei, se um cara fez isso, a gente tem que fazer também. Pô, foi uma felicidade da minha vida no dia que eu conheci esse cara. Porque eu ouvi a história dele, eu contava pra ela, o cara fez isso, mas eu não sabia quem ele era. E a gente fez um produto de frente pro produto deles lá no Cambuci, e a gente, num período de 6 meses, a gente fez 80 vendas. A gente falou, caramba, nossa, conseguimos, tal. Aí eu virei coordenador de um produto da Plano e Plano pela Lopes, e o Donato tinha sido virado gerente, né, meu? E aí tinha uma certa rixa na época, só que eu sou anti-rixa, entendeu? Porque a gente é tudo junto, não tem negócio de ficar brigando. Aí ele tava meio assim, eu cheguei e falei, pô, meu, você mudou minha vida, tal, porque eu ouvi sua história e eu comecei a vender e tal. destravou, né? Mas assim, não, eles são muitas inspirações. Os caras é muito bom de venda. E aí a gente começou a ver, porque eu vi assim, pra ganhar dinheiro você tem que ser o quê? O gerente. O gerente ganha dinheiro. O corretor vende de vez em quando. Meu, os caras tinham carrão, tinha apartamento, tinha isso, tinha aquilo, vendia muito, vendia com força. Aí eu falei, não, a gente tem que fazer a mesma coisa. O que esses caras fazem? Aí os caras tinham assistente, os caras, investiam pesado em tráfego pago. E a gente começou a copiar, começou a se desenvolver. Hoje, a gente vê, tem corretor, quando o corretor tá com performance, porque ninguém consegue fazer mais de 9 vendas se não tiver uma assistência hoje. Tem que ter. Tem que ter pelo menos um assistente para poder gerir esse negócio. Até a questão de documentação. E se chegar mais... Porque tem gente que faz 15, 20 vendas, tem corretor que faz. Tem que faz. Mas eu percebo que tem que ter uma gestão. E às vezes, não, eu vi uma menina aqui que veio aqui, que ela falou assim, ó, eu tenho 5 Carolina, vou falar o nome dela aqui, que é a esposa do Oswaldo. Sim. Eu tenho 5 Carolina, as fotos do WhatsApp dela todas são minhas. É verdade. Eu que faço a fonte, eu que faço a captação, eu que faço tudo, ela só agenda, eu vou lá marcar. Elas são minhas SDR. Quando a gente entrou, quando a gente fez o plantão com a Plano, o Oswaldo, ele era super destaque. Era ele, o Donato e o Rocha e o Fabiano, os 4, os caras, os cavaleiros Jedi lá no topo. Os caras, não, o VGV que os caras eles ainda fazem o VGV astronômico, mas o VGV dos caras era extraordinário. A gente olhava e falava, que mundo é esse que esses caras fazem? Como que eles fazem isso? Os caras eram pegada de trabalho, mas eles tinham toda essa gestão empresarial. Assistente, recorrência por mais que tinham assistente, trabalhavam apoio, muito, né? então a gente entendeu essa jogada. Aí eu era o coordenador, mas ela começou a fazer isso. Ela começou a focar, depois contratou uma assistente, aí começamos a aumentar o nosso número de vendas, pensar de forma empresarial. O que faz um corretor permanecer e ter retenção dele na cultura e na sua imobiliária, assim? O que você percebe? Em qualquer lugar, o que faz um corretor permanecer são 3 coisas: ambiente, treinamento e resultado. Faltou um deles, beleza, o corretor fica. Faltou 2, ele sai. Tem que ser ambiente, treinamento e resultado. Ambiente. Você tem um ambiente tóxico?
Mas você tem resultado de treinamento? Você fica. O cara fica. Ele suporta o ambiente. Aquele ambiente de pressão, cobrança, um corretor tentando tirar a venda do... Ele vai ficar. Porque ele tem... Fofoca e tal. Ele fica porque ele tem resultado e treinamento. Ele tá se desenvolvendo. Se ele tem resultado... Se ele não tem resultado, mas o ambiente é confortável e ele tem o treinamento, ele fica mesmo sem vender. Porque ele fala, pô, mas eu vou sair daqui, aqui é tão bom, e lá não vou ter isso, ele se prende nisso. E a última... ou ele tem o resultado e o ambiente. Aí esse cara não sai nunca mais. Por mais que ele não tenha o treinamento, mas se ele é bom, se ele destaca, ele fica. Então são essas 3 coisas que eu vejo que segura o corretor. A rotina da imobiliária aproxima ou afasta da família? Porque o mercado imobiliário é o maior índice de separação de casamento que existe. Eu já perdi... O maior, sabia? A maior profissão? Sério, mas eu acredito. Quando É bem estressante, né? Exige muito das pessoas, né? Se você tá casado com uma pessoa que não entende a sua rotina, uma hora vai dar ruim o casamento mesmo. É normal acontecer. Não deveria, mas é normal. Mas a nossa imobiliária forma casais, né? A nossa imobiliária forma casais. É igual, muito vocês são legal. exemplo, é o propósito de vocês, às vezes, casar desse Mas jeito. sabe o que acontece? Assim, ó, depois que a gente fazia plantão, a nossa imobiliária dividia plantão com house. Depois que a gente foi pro escritório, eu vi uma coisa na tenda. A tenda, top 5 do mercado imobiliário, vende muito e não trabalha de domingo, por exemplo. Não abre. A gente não abre nem sábado nem domingo também. Domingo, de 2 anos pra cá, domingo, a gente não abre mais. O nosso resultado fez o quê? Aumentou, em vez de diminuir. A gente entendeu a importância da pessoa se dedicar ao trabalho, mas também não largar a família dela. Eu porque concordo. a família é a base, não tem jeito. Então a gente entendeu. Eu e o Corleone, nós trabalhávamos muito, sem folga, durante 4 anos. Mas ninguém aguenta isso, né? Pra nós, funcionou, porque o nosso propósito era muito forte. Só que a gente entende que não é todo mundo que tem essa mesma força. E não aguenta. Por exemplo, a gente não tem filho. Você tem filho. Não você dá vai ver pra seu seguir filho, a como mesma que dá? rotina. Não tem como. Eu quase perdi meu casamento, eu falo. Então. A minha virada de chave, de sair da parte da incorporadora consultora, foi por causa disso, da minha filha, por causa do meu casamento. É complicado. Eu no começo, nos 2 primeiros anos da imobiliária, eu não tinha essa visão. Tem que trabalhar, pô, você tem família, você tem... Eu concordo. Exemplo, Pela né? família, né? Você achava que estava fazendo pela Exato, família e na eu realidade concordo que tem que pegar firme, que tem que No trabalhar. começo, né, tem que chorar, né? Eu tive que mudar esse pensamento. Por exemplo, chega no dia 23 de dezembro, eu fecho, só abro no dia 5. A gente continua vendendo. Cara, se eu criar a cultura, se meu corretor entende que ele precisa vender, ele vai vender. Acabou, mas só que assim, a vantagem de ter essas férias não tem aquela programadas... obrigação, né, de estar ali, né? Todo mundo tira férias ao mesmo tempo. No domingo eu não abro, meu gerente tem folga. Porque se meu corretor folga de quarta e meu gerente folga de quinta, na quarta-feira os corretores vão atormentar o gerente em casa. Ele não vai ter folga. Então isso funcionou muito bem pra nós. A gente tem venda de domingo? Tem, mas a venda online, ou o corretor vai lá e atende, mas não é um negócio que sobrecarrega. Bem pontual, né? Tipo... Chegou ao ponto de a gente trabalhar segunda, terça, até domingo, todos os dias, até tarde, pegado, que o corretor, ao invés de ele pedir pra tirar folga, porque ele é autônomo, mas ele tinha vergonha de pedir pra tirar folga, porque a gente tá todo dia lá, então ele falava, se eu tirar folga eu vou ser vagabundo, ele pedia pra sair. Aí eu falei, poxa, não dá pra fazer isso. Caramba, ele pedia pra cabeça. sair. Eu perguntei, falei pra corretora, por que você vai sair? Ela, não, porque eu tô muito cansado, eu preciso folgar. Eu falei, então tira a folga. Não, mas vão achar que eu sou vagabundo no trabalho. Eu falei, você é maluca. Aí você entende que é uma rotina que é extremamente estressante. Então, e a gente suportou isso porque a gente precisava com o nome sujo, precisava crescer, tava muito nisso. Mas o corretor é diferente. Às vezes a estrutura que ele tá, a criação que ele teve é outra. E outra, quando a gente começou, era Deus por nós e só. A gente não teve um apoio, uma gestão, um investimento, não tinha nada. Hoje a gente oferece tudo isso. A gente asfaltou para o nosso corretor. Então Pavimentou, não precisa ter essa mesma loucura, essa mesma pegada todos os dias. Ele conhece muito bem o Eduardo. Sim. Eu tive que criar uma regra. Que ele não pode ficar depois da meia-noite na imobiliária, que ele não vai embora. Falei, você vai casar, meu filho. Não, mas vocês fizeram, agora tem que fazer. Vai pra casa, mas ele não consegue. Ele é muito bonzinho, né? 1 da manhã ele tá te mandando pasta lá. No grupo. E aí, Thiagão? E ele sempre muito elegante, né? Você falou de Ele é investimento. extremamente elegante. Eu falei, você dorme de terno. A gente tava Você falando dorme no de começo magrelo, sobre né? você ter uma pessoa ali que tá fechada com você. O Eduardo Ele é o nosso braço. Isso faz toda a direito. diferença, né? O seu time é muito bom. Então. Sim, Galera, todo vamos mundo lá. é muito bom. Vocês dominam o funil de venda ou vive à mercê dos leads, das
tratativa, não sabe, porque tem muito gestor que às vezes não tem um Power BI, não tem um sistema de gerenciamento bom, não sabe organizar, fica dependente do corretor. E tem muita empresa também, Thiago, que tem 2, 3 corretor bom, se esses caras saírem, a imobiliária quebra. Fica refém do... Fica refém do corretor. Mas eu gostei que ele falou uma coisa que você falou assim, ó, todo meu time já vendeu. Por quê? Porque você não tá treinando só Ronaldinho, só Estrela. Você tá treinando todo mundo. O time precisa, você não tem só o Neymar ali, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês geram leads, tráfego pago? A gente gera tráfego pago. Só que o meu CAC é muito baixo. Meu custo de aquisição de cliente é baixo. Porque... O lead tá saindo quanto? R$6? 5? Não, 4? meu lead não é barato porque eu atuo hoje numa região que é mais caro. Eu tô trabalhando Muita Minha Casa Minha Vida, né? faixa 3. Então tenho que pagar um pouquinho mais caro no 14, lead. 14, 15, 16. Uns R$12, R$14. Só que o meu CAC é 300 e poucos reais. Por quê? Porque eu criei um moedor de lead. Assim como existem esses 4 perfis comportamentais na minha contratação, o meu cliente também tem esse perfil. O cara liga pro cliente, o cliente desliga na cara dele. Você liga pro cliente, ele te atende sorrindo. Depende do estado emocional do Então, cliente, né? sim. Tem o receptor também, né? Tipo assim, o cliente, o corretor que faz a ligação, talvez ele não tenha ele não conseguiu... A conexão, difícil, né? Tipo, você tem uma conexão com uma pessoa que você não conhece, tá do outro lado. Então você faz essa Meu corretor tem essa direito roda. a ficar com lead 15 dias. A cadência, né? Você tem a Cada cadência. 15 dias eu vou redistribuir esse leads mediante ao perfil. Cara, isso é engraçado que o meu também que é 15 dias. O 15 dias o lead vai ser repicado. Vai Porque ser se ele não replicado. teve resultado em 15 dias com o lead, não vai ser mais do que isso que ele vai conseguir. Porque aí ele vai a colecionar atenção. leads, né? E uma outra Exatamente. coisa também que eu aprendi que é assim, se eu vou batendo nesse lead várias vezes, impactando ele com o mesmo produto, começa a gerar na cabeça dele o seguinte, esse produto é bom. Porque eu já recebi ele 10 vezes. Ele nem se toca que é do mesmo lugar. Ele começa a olhar e fala, cara, eu recebi esse produto várias vezes. Onde que é esse produto? Daqui a pouco ele tira uma dúvida com o outro. Com quem ele se identificar mais, ele compra. Com isso, eu consigo ter um custo muito baixo da aquisição do cliente. Meu marketing custa muito pouco. E eu consigo ter uma conversão maior em vendas. Porque o meu maior medo é o seguinte, amanhã, sei lá, o governo fica querendo regulamentar a internet, os caras proíbem de eu falar determinada coisa. Antes eu podia colocar uma segmentação no Facebook e no Instagram sobre renda. Agora não pode mais. Amanhã muda outra segmentação que sai das políticas de privacidade. As diretrizes, né? Aí eu vou ter que voltar a pegar cliente aonde? No farol, na faixa, no folheto. Só que se eu voltar para esse momento, será que o meu corretor ele consegue converter venda se ele tiver 10 leads ao invés de 1000? Essa é a minha questão. Hoje, a taxa de conversão, você sabe qual que é a taxa de conversão de cada corretor e da imobiliária? Sim, eu tenho a taxa de conversão de cada corretor. Nossa taxa de conversão de número de pastas, a gente está em torno de 35% a 40%, porque o meu time ele é novo. 3 Mas para 1, tipo, cada 3 passos que sobe. uma vira venda. Oh. Mas aí vai do corretor, porque tem corretor que ele tem uma conversão muito boa. A Minha Casa Minha Vida hoje tem muito essa questão de crédito, né? Porque a conversão, o que mais pega é na questão do crédito, né? Geralmente fluxo, né? é 25% nas É. construtoras, né? Mas a nossa a gente está em uma casa de 30%, 33%, mas E por é uma conta de taxa crédito. agressiva de conversão. É que assim, agora, graças a Deus, eu cheguei num momento que meus meninos, a maior parte deles já tá treinado. Nível de consciência elevado. Eles já estão muito bons. Então eles estão conseguindo, eles conseguem fazer toda a leitura da venda sozinho. E aí é um ponto que eu cheguei que assim, agora eu tenho mais liberdade, tanto para conseguir promover pessoas de dentro do time que foram treinadas por nós. Antes eu tinha gerentes de fora. Agora os gerentes que a gente está subindo são gerentes que foram treinados por nós. Então eles vão manter a cultura, vai manter o processo e eu vou conseguir Ctrl+C, Ctrl+V. Pô, vou ter uma score na Zona Sul, uma score na Zona Leste, mas eu vou manter a mesma cultura, a mesma linha de Protetores raciocínio. da cultura, né? É Corleone muito e Prega Jéssica, muito por isso. vocês estão gostando? Tá tranquilo? Sim. Tá Fala tranquilo. mais um Eu acho que a pouquinho. Jéssica é mais quietinha. Ela é né? quietinha, né? Ai, é. Ela fala Mas ela- bastante. mas É como quando vocês ela estão fala- perguntando bastante de gestão, ela vai deixando pra eu falar, mas ela fala mais que eu. Mas agora eu vou instigar ela, eu vou dar uns inputs nela pra ela perguntar. Nós temos uma parte aqui do programa, que é corriqueira do programa, que a gente fala assim que é o corretor tete a tete, é cara a cara com o corretor. A gente dedica essa parte porque eu sempre gosto de valorizar, Thiagão, os corretores, mano. Porque, mano, eu tô gravando um vídeo agora pra Unicorretor e eu dei minha vida nesse vídeo, assim, na copy, que eu falei, cara, eu tenho que atingir a alma de todos os corretores. Porque essa profissão nossa, cara, é uma profissão que não é fácil não, mano.
E a gente sabe que tem que ser guerreiro. Eu brinco aqui na imobiliária, eu falo pra galera, quando eu vou fazer a pré-eleição do treinamento, eu falo que não é um leão que o corretor mata por dia, não. É 3, 4 e tem que fugir de vários. Ainda né? as antas que você tem que sair Tem que correndo. sair correndo. Porque é só os leão fortes que é ficam mole, nesse mano. mercado. Né? É um mercado de forte, né? Gente fraca não fica nesse mercado. E aí, galera, eu gosto de perguntar pra quem tá aqui, porque tem experiência e bagagem. O que é um bom corretor? É bate pronto essas perguntas que eu vou fazer aqui. E eu quero que vocês respondem, tá? O que é um bom corretor, Jéssica, pra você? Eu enxergo que um bom corretor é uma pessoa resiliente e que entende de pessoas. Se a pessoa tá focada só na venda, ela não vai nunca se tornar um bom corretor. Porque uma hora o cliente vai falar não para ela. E como é que ela vai reagir a isso? Então, eu acho que a questão do emocional é muito importante para a corretagem como um todo, principalmente para os corretores que estão na base mesmo. Então, um bom corretor, para ele se tornar um bom corretor, ele tem que treinar o seu emocional e ser humano. Ele tem que perguntar para o cliente o que de fato o cliente precisa. E aí ele vai ajustando ao processo de vendas dele. Bom gestor, Manão. Eu acho que o bom gestor, ele não pode ser aquele gestor oba-oba. Ele precisa ser um gestor que tem pulso. Hoje, o maior medo de toda gestão é processo. Pô, eu tenho medo de tomar um processo porque eu cobrei, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que lá. Só que você tem que alinhar os propósitos. Se eu alinhar o propósito, você sabe qual é o sonho do seu corretor? Você sabe qual é a meta que ele almeja? Porque às vezes a minha meta é ter 50 apartamentos. A meta dele é pagar a conta de luz. Eu vou cobrar ele forte, mas ele quer pagar a conta de luz. Eu tive que aprender isso. O foco dele não é ser multimilionário. O foco dele é conseguir ter 3 mil reais para pagar o custo fixo. Então, acho que o bom gestor ele tem que saber fazer a leitura do time de forma individual. E ele tem que conseguir projetar o sonho do corretor dentro do trabalho que ele vai fazer. É isso. E o que é um bom diretor de vendas, assim? Você que é proprietário de imobiliária, você tá no cargo também da diretoria lá, né? O que é um bom diretor? Eu cuido mais a parte do marketing da imobiliária e eu cuido dos corretores também em paralelo. O nosso diretor hoje é o Corleone e eu acho que casa com a resposta que ele deu agora sobre entender de pessoas mesmo. Então, a mesma gestão que ele faz com os corretores, ele faz com os gerentes, com os líderes da imobiliária. A gente monta um plano, de fato, para todos eles. A gente pergunta qual que são as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos. Né? A gente faz um quadro dos sonhos com todo mundo nas viradas do ano. Vamos ver tudo que você sonhou e tudo que você conquistou. E aí a gente pede, não faça planos para daqui 5 anos, porque tá muito longe. Por mais que passe muito rápido, tá muito longe. E as pessoas vão desmotivando no meio do caminho se a meta é muito longa. Então a gente fala, cara, o que você quer conquistar este mês? Eu acredito nisso. E no próximo mês? Os e no próximo micro-resultados. mês? Exato. Então a gente faz isso também. Ele como diretor... hábitos, né? Aí a maior dificuldade, por exemplo, para você desenvolver um gerente, hoje sendo um diretor precisa desenvolver o gerente, é conseguir fazer o gerente, porque ele é da liderança. Muitas vezes ele entende que a função dele é mandar, é ser o cara ali que tá... Não, ele tá lá para servir o corretor. Sim. E entender que, assim, ele precisa... Muitas vezes ele vai ter que colocar o problema do corretor à frente do problema dele. Porque eu não acredito que um corretor que ele tá emocionalmente abalado consegue fazer venda. Não faz. Ele não vai conseguir se conectar com o cliente. Então, às vezes, é você sentar e ser o psicólogo do seu corretor. E eu tive dificuldade... E nem deixar o corretor caminhar sozinho. Sim. Cara, eu gosto de um gerente nosso aqui, o Thor, tem uma corretora que ela... É ruim falar assim das coisas aqui, porque é pessoal, mas ela tá passando uma dificuldade bem difícil, assim, com família, com tudo. Ele falou assim, todas as tratativas suas, quem vai tocar vai ser eu. Você só vai marcar e eu que vou fazer tudo pra você. Enquanto você não sanar isso, você não vai resolver. Nós não vamos deixar você fazer sozinha. Eu achei aquilo o máximo. Eu falei, cara, você fez certo, cara. Sim. Porque você entendeu. É a dor da pessoa. Porque, cara, quando a pessoa briga com o marido, briga com a mulher, tá endividada, tá devendo... A pessoa não consegue pensar, cara. É isso. Aí, por exemplo, desculpa te interromper. Eu vou subir um gerente. Esse gerente tem que ter um caixa. Porque é o seguinte, ele contratou um corretor. Atenção, corretores da escola. Não, o gerente tem que ter um caixa. Aí a dica aí, ó. Tem um caixa. Eu contratei um corretor.
ele fez uma venda, ele vai receber daqui 2 meses, por exemplo, o repasse vai demorar. Cara, esse 2 meses é quando a consultora é boa, né? É, quando a consultora é boa. Esse corretor, às vezes, não tem o dinheiro pra vir. 6 meses, 9 meses. Aí a pergunta é, como que eu vou cobrar a roleta desse cara? Você tem que estar aqui na roleta, você tem que vir, se ele não tem a passagem. O cara tá preocupado, às vezes, porque geralmente assim, o corretor bom geralmente, aí você falou do corretor bom, geralmente é o cara que tá ferrado, né? Aí ele tem 2 reações, ou ele aceita que tá ferrado e morre ali, ou ele fala, não, eu vou sair disso aqui. Ele tá tentando de um jeito ou de outro, esse cara vai se destacar. Só que às vezes ele precisa de um incentivo. Quantas vezes eu já não tive que ajudar com um aluguel, uma compra de um mercado, um negocinho, mas não para o cara ficar em dívida comigo, mas para que a cabeça dele fique como? Leve. O cara precisava resolver aquele problema. Ele resolveu aquele problema, esse cara vai deslanchar, ele vai vender. Só que aí tem que ser uma percepção do gerente. Só que se ele só tá preocupado com ele, isso não vai acontecer. Já era. Já era. Agora eu quero saber de vocês dois. Quem é a Jéssica, quem é Corleone? Que não é que vocês fazem. A gente já descobriu que tudo que vocês fazem aqui. Mas de fato, quem são vocês, assim? Essa é uma pergunta de alta análise, de introspecção. Sim. Quem são vocês de fato? Porque depois dessa pergunta tem uma mais profunda ainda aqui. Aí nós vamos partir para outra coisa aqui. Eu sou cristão, né? Eu aceitei Jesus aí faz mais ou menos uns 10 anos. Eu era bem doidinho, né? Mas assim, não tinha uma perspectiva. Me formei em química e na minha visão não estava dando certo nesse mercado. Era uma pessoa que estava infeliz. Você vê que a gente falar da gente é difícil. Aí já tá falando da profissão dele, né? Não, mas assim, eu era uma pessoa infeliz. Mas eu encontrei um motivo para viver, né? Que é servir a Deus, buscar ali, poder apresentar isso para as demais pessoas. Foi isso que eu apresentei para ela, na verdade, né? Não foi a profissão, mas foi Jesus que eu apresentei para ela lá no Que legal. evento. Então, acho que eu sou aquela pessoa assim, eu sou amigo, eu sou companheiro, eu sou fechado com quem é fechado comigo. Eu gosto de ajudar as pessoas, às vezes eu passo do limite nisso, às vezes eu quero viver até... Você me passa o seu sonho, o seu problema, agora ele é meu e eu tento... às vezes eu luto mais pelo seu sonho do que você mesmo. Que legal. E eu sou esse tipo de pessoa, determinado. Não aceito perder, eu tive que trabalhar isso também, porque eu tenho que perder. Às vezes você perde, né? Eu não gosto de perder, mas você também não aceitar perder de jeito nenhum. Você pode, às vezes, e tá indo por um caminho errado, insistir nesse caminho errado. Tanto é que eu fiquei sem vender ali aquele período, por isso. Mas eu sou essa pessoa, determinada. Se eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou pra cima. Sou marido, né? Sou companheiro dela, a gente sempre tá junto, procuro sempre poder fazer ela feliz, fazer tudo que eu puder pra ajudar aí minha família, os meus amigos, né? Quero muito dar orgulho para minha mãe, para meu padrasto, para a mãe dela, para os avós, para todo mundo que um dia já cuidaram da gente com uma palavra, com um exemplo, porque às vezes a pessoa nunca te deu uma dica, mas ela foi um exemplo para você. Essa pessoa pode ter mudado a sua vida só de você observar ela. Que legal, hein, mano? Com certeza que ele se E aí, Jéssica? Eu sou uma pessoa muito sonhadora mesmo. Ele brinca que eu vivo no mundo da Disney, e de fato eu vivo, porque é a louca da Disney. Eu sou a louca da Disney. Eu acredito nesse mundo encantado mesmo. E eu tento passar isso para as pessoas que convivem conosco. O encantamento, o amor à vida, o amor às pessoas, o cuidado. Então, eu procuro ser essa pessoa pra todo mundo. Eu procuro cuidar do meu beibinho da melhor forma possível. Ela é tão feliz que se qualquer pessoa passa perto dela e começa a dançar, ela dança todo mundo. Eu sou muito de bem com a vida. Eu amo a vida, eu amo viver, mais legal entendeu? De São Paulo, do Brasil. E outra, eu tive um momento muito ruim na minha vida antes de conhecer o Bruno e principalmente antes de conhecer Jesus. Eu vivia em depressão. Olha. E uma depressão horrorosa. Uau. E eu só precisava de uma mão estendida para me ajudar, sabe? E quando eu encontrei essa mão, eu falei, nossa, existe vida além desse buraco que eu vivo hoje. Forte. Eu só sobrevivia, eu não vivia. Por isso que eu tenho tanto amor à vida hoje. Então, o Corleone, ele foi meu anjinho enviado por Deus mesmo, sabe? Eu pedia muito a Deus uma luz. Só que eu não conseguia encontrar essa luz sozinha. Então, ele me mandou o meu bebinho. Que bênção. Então, Bruno estendeu a mão física, só que Jesus estendeu a mão dele pra mim. Uau. Então, ele me tirou do buraco. E eu voltei a ser a menina sonhadora que eu sempre fui.
Então eu amo isso, eu amo viver, eu amo passar essa magia Disney pras pessoas. Eu acho que assim, o nosso propósito hoje é passar isso para os nossos corretores, para as pessoas que a gente convive, não só que trabalha com a gente, mas vários amigos nossos, né? Passar essa visão de que existe vida, né? Sim. Por muito tempo fiquei só mergulhado no trabalho, mas a gente entendeu que tem que ter o descanso, tem que ter a viagem, tem que ter os passeios, então a gente se desenvolveu legal nisso. Você sabe por que eu pergunto isso aí? Porque isso aí desarma muita gente. Eu pergunto para pessoas, às vezes, assim, que não tá preparado, né? E a gente consegue conhecer o ser humano nessa hora, quando ele fala quem ele é de fato. Sim. E eu acho que é muito importante isso. Tem outra pergunta que eu acho também difícil, que é corriqueira também aqui. E os corretores olham pra gente assim hoje, tem muita gente que olha, às vezes a pessoa fala, você já conquistou muita coisa, isso, aquilo, você viaja para tudo quanto é lugar, vai pra Europa, isso, aquilo. Mas ninguém sabe as pingas que a gente tomou, os tombos que a gente já levou, as bordoadas que a vida já nos colocou. Né? Não é fácil. Eu falei aqui, qual que foi o pior momento seu do mercado imobiliário? E o seu? Qual que foi o pior momento? Eu acho que o nosso pior momento foi juntos. Não o nosso, não. É o seu mas mesmo. O meu, mas assim, o dela foi... A gente... Eu acho que foi juntos mesmo. Porque antes, na verdade, eu não tive um tempo pra ter uma experiência teoricamente. Porque eu comecei, eu fiquei 4 meses sem vender. Na minha visão, aquilo era o mercado imobiliário. Tinha lá os cases era de normal, sucesso, mas era normal. E de fato era. Você mesmo falou, os 80-20. De fato, eu fazia parte dos 80, infelizmente. E a gente começou juntos e eu acho que a gente realmente passou pelo pior momento juntos mesmo. Entendi. Por mais que eu tenha ficado quase 8 meses sem vender, não foi meu pior momento. Porque eu tava muito motivado. Mas o meu pior momento foi... Nós tínhamos a imobiliária, trabalhávamos dentro de um plantão de uma construtora. Porém, nós não éramos oficial. A gente só entrou no plantão, ficou trabalhando, montei um time lá dentro e continuei. Não me tiraram, eu fiquei. Só que chegou um determinado momento que a gente assumiu uma responsabilidade com a construtora. Eu tinha um número de 15 corretores, só que era do outro lado de São Paulo. A gente ali no Ipiranga, Sacomã, e a gente assumiu uma responsabilidade de assumir uma loja no Guarapiranga. Nossa. Eu era longe. Tinha corretor meu que vinha de Guarulhos, tinha corretor meu que era da Zona Leste. De Suzano. Apertei a mão dos corretores e falei, só vou aceitar isso se vocês aceitarem comigo. Quem tá fechado? Todo mundo tava fechado. Eu buscava corretor na casa, levava pra lá, trazia corretor do mercado. Bateu 15 dias que eu tinha assumido a responsabilidade, os corretores, é muito longe pra mim, é muita pressão, eu demoro 2 horas pra chegar e tal. Sobrou eu, ela, a Josi, que é a nossa campeã de vendas, que é, acho que a pessoa mais fechada com a gente, assim, que tá já há quase 5 anos com a gente, e mais uma corretora. E a gente teve que, mesmo com poucas pessoas, fazer um movimento de contratar, conseguir colocar corretor, recomeçar, fazer venda. E eu nem culpo esses corretores que saíram. O cara veio para trabalhar comigo no Sacomã, eu tentei levar o cara lá pro Guarapiranga, mas foi o pior momento. Por quê? Porque a gente tinha que chegar de madrugada, sair meia-noite do plantão, fazer 10 vezes mais o trabalho para recomeçar o time. Não, montamos o time inteiro lá. Quando a gente terminou de montar o time, a construtora falou, agora a gente quer que você vá pro Sacomã de novo. Aí todo o time que tava lá aconteceu o quê? Perdi. Saiu também. Aí depois eu parei de fazer esse relacionamento, porque o nosso corretor saía e ficava na house. A gente saía e ficava na house. Aí a gente foi pro escritório. Nossa, mas foi um momento muito difícil. E corretores, né, cara? Essa mudança, ela... Essas você tem ideia? Eu sou da época que a gente mandava mala direto, cara. Vocês nem sabem o que é isso. Eu trabalhei com gente que escrevia carta, cara. Então, assim, você imagina você pegar essa galera hoje e trazer aqui. Se você não for um camaleão do mercado, né, tiver o poder de adaptação, você não... Você morre. A resiliência, né? Você vai morrer. Aí o lado bom desse pior momento é que a gente se tornou muito bom em contratar, né? E formar pessoas. Foi uma escola, né, cara? Foi uma escola. Sim. Você pode dizer mais que a gente, né? Que você rodou o Brasil todo aí. É que minha mãe fala, né? Pegar um limão e fazer uma limonada, né? Sim. Eu acho que é muito isso, né? A gente tirou muitas lições desse pior momento da nossa vida na corretagem, a gente com sai certeza. Mais forte, né? Tipo assim, você toma tipo, como se fosse uma rasteira, né? Aí você vai melhor. Quero fazer uma pergunta para vocês, jogar um pouquinho pro meu jabá aqui agora, né? A gente começou uma parceria, né? Eu queria que você relatasse, você ou a Lipine, né? Como está sendo essa parceria para vocês? Qual que é o quanto você acredita nisso, né? Nossa parceria com a Mundo Apto, né? Até por os parceiros. Tchau, no finalzinho. Vocês vão fazer no finalzinho, tchau, obrigado. Então, assim, você que está no mercado, né, que é dono de imobiliário, não conhece a gente também,
Você que é corretor autônomo também, a gente está aqui para... Queria dividir um pouquinho a nossa experiência, né? Porque a nossa empresa é uma empresa nova, nem todo mundo conhece, né? Eu queria agradecer vocês aqui, né, pela abertura dessa possibilidade também, né, de conhecer a gente, vir trabalhar com a gente desenvolver isso e mostrar, né, como uma coisa assim, por exemplo, a gente divide a entrada até em 72 vezes. Você com 1% de entrada, a gente consegue liberar 40% da comissão. Então, eu queria que você pudesse relatar um pouquinho, né? Vem dar seu testemunho aqui. Vocês vieram com vários produtos muito bons. Assim, aquela planta com 2 varandas é sensacional. Mas eu falei pra você, eu faço geralmente parceria, não é com a construtora, são com pessoas. E eu me identifiquei com o seu atendimento. Obrigado. Cara. Porque você é uma pessoa que dá atenção, tá próxima, passa toda a direção. Eu não vou colocar todo o trabalho e a responsabilidade das vendas nas suas costas. Mas a gente tem essa troca. E isso é muito bom. Não só você, mas outras pessoas que estão na liderança, o Bruno, outras pessoas que estão na liderança também da Mundo Apto, tem muito essa receptividade. Pô, o Bruno é um monstro do mercado imobiliário, mas o maior respeito do mundo de sentar na mesa e pedir nossa opinião do que a gente acha que ele pode fazer para melhorar e tudo mais. Essa humildade é muito bom. Verdade. E a gente viu isso na Mundo Apto. A gente enxergou que é uma empresa que a gente pode ter essa parceria e que vocês estão abertos para aceitar a gente também como parceiro, porque isso é muito importante. Não assim, é só mais uma imobiliária, mas, pô, é uma imobiliária que a gente quer do nosso lado, a gente tá aqui. E isso é para todas as imobiliárias, né? Eu vejo que vocês têm essa parceria. Tem uma imobiliária de um amigo meu que tá com uma outra gerente da Mundo Apto também. Meu, eles estão adorando a gestão dela também, é sensacional. Então isso é legal. Aí eu vejo que não é só a questão uma particularidade sua, mas é uma questão da cultura da empresa. Ô, Thiago, hoje isso aí você falou, mano, eu tava indo pro Ipiranga hoje, passei no produto da Mundo Apto, eu e o Manuel. Aí eu falei, mano, o Mundo Apto tá arregaçando, cara. Passou no Vergueiro, né? Da Vergueiro. Eu falei, cara, o Mundo Apto tá crescendo demais, cara. Tanto produto que é isso aqui, cara. Os caras tá lançando muito produto. Eu não vejo a hora de lançar esse Ipiranga aí. Localizações extraordinárias. E aí eu vi o stand lá, o stand tá quase pronto lá da Vergueiro, lá do Ipiranga. Tá pronto. Já tá pronto, né? E eu fiquei impressionado assim, cara, porque pelaquela conversa que a gente teve, acho que foi ano passado, ou retrasado, do lançamento, lá a gente tava falando, né? Foi. E o boom que deu o Mundo Apto, né? Então, você que não é de São Paulo, talvez você não sabe o que é Mundo Apto. Mundo Apto é uma incorporadora e é um braço econômico da Cetim, que é uma incorporadora que a Cetim já é mais famosa, né? A Cetim tem quase 50 anos de mercado. Quase 50 anos. Conheci o filho do dono da Cetim, veio aqui também lá. O Daniel Cetim veio aqui. Então eu falo pra você que a Mundo Apto, cara, ela é uma incorporadora muito diferenciada. Você que é gestor, você que é dono de imobiliário, você que é corretor autônomo, você trabalha Minha Casa Minha Vida, você tem que trabalhar Mundo Apto. E trabalha com meu amigo aqui, Thiagão, aqui, ó. Porque esse cara aqui, mano, é 10. A gente indica, com certeza. Eu indico. Eu também indico. E a gente gostou tanto da construtora que nós nos tornamos clientes da Mundo Apto. Compraram? Compramos também. Realmente a gente tem uma política, né? Todo ano a gente tem que comprar pelo menos 2, né? A minha famosa frase para meus corretores: ninguém fica rico no mercado imobiliário vendendo apartamento. O corretor fica rico comprando. Se não construir patrimônio, você vai passar 10 anos e só vai ter ganhado comissão. Mesmo. Você tem que construir seu patrimônio. O que você está vendendo para o cliente, você tem que ter isso para você. É isso. Galera, tá muito bom o papo, né, Thiagão? Nossa. Mas eu tenho que finalizar, né, cara? Mas eu queria deixar com os dois aí, com a Jéssica e o Carleone aí, pra eles falar o que queima no coração de vocês, o que vocês... mandar um beijo lá pra galera de vocês também. Obrigado aí por aceitar o convite. A gente que agradece, foi muito legal. Foi muito legal, né? Deus abençoe a vida de vocês, continua abençoando. O céu é o limite pra vocês, porque dá pra ver que vocês dois são guerreiros aí, são apaixonados pelo que fazem, estão desenvolvendo pessoas. Sim, com certeza. Né? Ajudando as pessoas a crescerem, né, Thiago? Muito unidos, assim. E muito unido, e eu tenho certeza que o mercado imobiliário vai ouvir falar de vocês. Com certeza. Eu quero dar um recado para os meus corretores, para os meus gerentes da imobiliária, porque assim, todos eles são muito comprometidos com o propósito deles, mas com o nosso propósito. Né? Eles cuidam da imobiliária, eles têm uma visão de como se fosse deles, são verdadeiros executivos de vendas. E sem eles a gente não conseguiria ter esse resultado que a gente está tendo, a gente não estaria aqui agora nessa mesa. A gente seria corretores de destaque, a gente trabalharia muito bem, mas a gente não estaria aqui nessa mesa talvez por conta, se não fosse o trabalho deles. Não só os que estão,
mas os que passaram nos ajudaram e saíram. Tiveram outros caminhos, outros propósitos, mas cada pessoa que passou pela minha vida eu tenho uma gratidão eterna por isso, porque ela me ajudou em determinados momentos que foi muito importante para nós. Então, assim, cada pessoa que está na imobiliária hoje, cada corretor, cada pessoa que está se desenvolvendo, eu quero agradecer muito essas pessoas e pessoas do mercado imobiliário também que uma dica, uma visão, alguma coisa, uma pessoa que às vezes, que nem eu comentei do Donato, eu nem conhecia ele, mas a história dele me inspirou. Então isso é muito legal. E o podcast que vocês fazem traz muito isso, porque você consegue ver histórias inspiradoras de pessoas que passaram por situações reais e que você está passando naquele momento, e isso te traz uma energia, uma força. Então isso é muito bom. Então eu queria agradecer meu time e agradecer o podcast que ajuda a gente aí com conhecimento, dicas. Hoje eu assisti o podcast de manhã, aprendi um monte de coisa legal, que a gente tá indo pro lado dos estúdios também para poder desenvolver. Tava vendo o podcast, rapaz, tá aqui em cima, no andar de cima aqui. Meu, sensacional, cada dica é importante, legal, então né? Muito bom isso. Né? Então bem legal. E eu também agradeço o nosso time, eles são maravilhosos, eles vestiram nossa camisa por opção. Porque todos os corretores têm a opção de ficar ou de ir, só que eles escolheram ficar com a gente. Isso é uma coisa assim extraordinária. Então a gente dá o nosso melhor sempre, sempre daremos, porque a gente honra quem honra a gente, com certeza. Então, eu amo vocês, meus lindinhos! Galera, Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Privilégio, né, Tiagão? Pô, sensacional essa Obrigado. aula de gestão. Thiago, você sempre me abençoa, você sabe, né, cara? Você é um irmão. Você sempre me ajuda muito, Bandão, de verdade. Você sempre traz pessoas aqui que agregam muito. O Thiago, quando ele indica alguém, eu falo, mano, você manda aqui, cara. Né? Então, eu quero agradecer você que nos ouviu até agora também. E compartilha esse vídeo para quem precisa ouvir. Se você quiser trabalhar conosco, pode trabalhar aqui na minha empresa, trabalhar na empresa deles também. Não boa. Tem aqui, só tem gente boa. Trabalho com o Thiagão também, a gente tá de porta aberta, tá? Com certeza, todo mundo para desenvolver pessoas. Com certeza. Fechou, galera? Deus abençoe, tamo junto. Deus abençoe. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Staycast, o podcast do mercado imobiliário.